pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai falar sobre uma história muito legal. Talvez vocês já conheçam, mas essa história a gente tem que falar dela sempre. Ela traz tanto ensinamento, tanto ensinamento. Vamos lá? Vocês já ouviram falar da história de Jesus contou uma vez, chamada O Filho Pródigo ou O Filho Perdido? Renata, o que é pródigo? Pródigo é uma pessoa que gasta muito, esbanja, não se preocupa com nada, né? Não se preocupa se vai ter dinheiro depois, ela gasta o que ela tem hoje, seja o que for. E Jesus, vocês sabem, gostava muito de ensinar através de histórias. Ele contava uma história que deixava a pessoa pensativa, né? Ali, no que aquela história queria dizer. E o que aconteceu? Um dia, Jesus estava ali conversando com pessoas, mas eram pessoas não tão bem vistas, sabe? Os líderes religiosos, os fariseus, achavam esquisito Jesus ficar conversando com aquele tipo de gente. Mas que tipo de gente? Eram cobradores de impostos, eram pessoas que andavam na rua, que não eram muito corretas, consideradas pessoas pecadoras. E os líderes falavam assim, mas esse profeta fica andando com esse tipo de gente? Ele devia andar só com gente boa, né? Mas essa não era a intenção de Jesus. Jesus queria ensinar justamente as pessoas que precisavam ouvir o que ele tinha para dizer. Muito bem. E aí estava todo mundo ali e ele começou a falar sobre uma história de um homem que tinha 2 filhos. Um fazendeiro muito rico, com uma propriedade enorme. E ele tinha esses 2 filhos. Até que um dia o filho mais novo dele virou, está aqui em Lucas essa história. Vamos ler o que o filho dele mais novo falou. Olha só. O filho falou, pai, quero a minha parte da herança. Herança. Vocês sabem o que é herança? Herança é o que a gente recebe quando uma pessoa próxima a nós, um pai, a mãe, os avós, falecem e as coisas daquela pessoa são deixadas de herança para os seus filhos e para os seus netos, ou pela pessoa que ela escolher para receber. Só que quando a gente fala de herança, a gente fala que uma pessoa morreu, não é? Não é nada, não é nosso, é da pessoa. Mas depois que aquela pessoa morrer, aí a gente pode vir a receber esse patrimônio. O filho mais novo chegou e falou que queria a herança do pai. Era como se ele tivesse dito até que queria que o pai dele morresse. O pai, então, entendeu o que o filho queria, né? Ele quis ali pegar um dinheiro, curtir a vida. E o pai simplesmente dividiu todo o patrimônio dele e deu a parte para o filho mais novo. E o filho mais novo foi embora. Foi embora e foi levar uma vida que ele imaginou que seria perfeita. Ele foi viajar, ele foi em festas, ele foi se divertir e ele foi gastando todo aquele patrimônio que o pai dele demorou uma vida para construir. E vocês sabem o que aconteceu? Acabou. Não é verdade? Se a gente não gasta as coisas com consciência, seja elas o que for, se for uma comida, se for um dinheiro, se for um brinquedo, se for qualquer coisa. Se a gente usar ela sem consciência, ela acaba. E foi isso que aconteceu com o dinheiro do filho mais novo desse homem. E quando ele se viu ali, sem nada, sem uma casa para morar, sem uma comida para comer, ele foi pedir emprego. Só que não era simples conseguir um emprego. E depois de muito tentar, ele conseguiu trabalhar numa fazenda para cuidar dos porcos. Vocês sabem onde os porcos ficam? Num chiqueiro. É um lugar assim, todo cheio de lama, porque o porco gosta de ficar na lama, naquela bagunça, né? E ele ficou naquele lugar que cheirava mal, né? Ao relento. Ele não tinha nem ao menos o que comer. E o dono da fazenda era muito rigoroso, não era bonzinho igual o pai dele. O dono era muito bravo e não deixava ele comer sequer a comida do porco que sobrava. Ou seja, ele estava sofrendo muito. Ele estava com fome, ele estava com frio. E aí ele pensou, olha só o que a Bíblia fala para nós. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei
a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E assim ele retornou para a casa do pai dele. E aí ele estava ali, caminhando, caminhando. E quando o pai estava ali na fazenda e avistou de longe o filho retornando, o pai abriu um sorriso e saiu correndo ao encontro dele. E quando ele viu, o filho virou para ele e falou o seguinte: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não quis nem saber o que ele estava falando. Virou e falou assim para os servos: tragam roupa limpa, tragam sandálias, põem um anel no dedo desse meu filho, que estava perdido e retornou. E mandou fazer um churrasco, uma festa, matar um boizinho para receber e mostrar toda a alegria que ele estava. Ele não estava preocupado no que aconteceu, no que o filho fez, do dinheiro que ele levou, do jeito que ele tinha gastado esse dinheiro. Toda a alegria daquele pai era de ver aquele filho retornando. E lá eles foram comemorar esse retorno do filho que estava perdido e foi reencontrado. Muito bem, só que vocês se lembram que esse pai tinha outro filho, o filho mais velho. E quando o filho mais velho estava vindo do campo, depois de trabalhar o dia inteiro, cansado, suado, com fome, ele foi se aproximando e foi vendo aquele barulho de música, de gente. Chamou o servo e falou assim: o que está acontecendo lá em casa? O que é essa movimentação toda? E o servo contou: seu irmão retornou e o seu pai matou um novilho e fez essa festa para comemorar o retorno dele. Será que ele pensou: que legal, meu irmão voltou? Ou será que não? Não, gente, ele não ficou feliz. E ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele falou: eu não vou entrar nessa festa. Meu pai nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e eu trabalho aqui dia e noite para ele ter tudo que ele tem. O pai, sabendo que o filho estava lá fora, foi lá e foi conversar com o filho. E ele falou assim: filho, o seu irmão estava perdido e retornou. Você está comigo aqui a todo momento. Né? E isso me enche de alegria. Mas aquele pai, ele só queria mostrar, ele só conseguia demonstrar o amor que ele tinha pelos dois filhos, pelo que estava com ele e pelo que estava retornando. Aí, gente, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o irmão mais velho foi para a festa? Ou vocês acham que não? Quem acha que ele foi para a festa, levanta a mão. Papai acha? Mamãe acha? Então, nós não temos o fim dessa história. Jesus termina aqui. Ele só fala até aqui. A gente não sabe se esse irmão perdoou o outro irmão e voltou, ou se esse irmão não perdoou. O que Jesus quis mostrar nessa história é que Deus é conosco assim como esse pai foi com esse filho. Ele perdoou esse filho por tudo que ele fez. O que ele fez não foi certo, o que ele fez não foi correto. Mas o pai o recolheu de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Então, essa história nos traz um exemplo de como Deus age conosco. E isso está muito bem representado no versículo que nós estamos estudando esse mês. Eu vou ler para vocês o versículo, para vocês verem como tem tudo a ver. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gostoso, né? A gente saber que a gente é amado assim e que a gente vai ser sempre acolhido por Deus. É lógico que não é por isso que a gente vai sair fazendo coisa errada, não é verdade? Mas a gente saber que quando a gente errar, porque a gente é humano e a gente pode pecar, Deus estará conosco. É só a gente retornar para a casa dele, é só a gente retornar aos braços dele. Isso é muito bom, é muito bom. Então, gente, olha só, a história do filho perdido é uma história de amor e de perdão. Guardem isso com vocês sempre.
sempre que vocês precisarem. E tenho a certeza que Deus estará de braços abertos para receber a gente novamente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse exemplo que Jesus trouxe a nós aqui na terra. A história do filho pródigo, do filho perdido, demonstra o seu amor intenso por cada um de nós. A certeza do perdão e do amor que o Senhor tem. E isso nos traz muito conforto, né? Muita gratidão, porque o Senhor é muito fiel a nós. O seu amor é fiel. E em nome de Jesus, gostaríamos de agradecer por essa palavra, que ela invada o nosso coração e que a gente saiba sempre buscar a Ti em todos os momentos da vida. Amém. Muito bom, pessoal! Gostaram da história? Mesmo ela não tendo fim? Conversa com o papai e com a mamãe aí, escutam o que vocês acham que pode ter acontecido com esse irmão. Mas eu acho que ele entrou na festa e foi comemorar, ok? E além disso, sigam a gente lá no campkids.oficial no Instagram, porque tem muito mais coisas para a gente aprender, ok? Um beijo grande e até a próxima!